Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje vamos abrir um arquivo sobre um dos tabus mais profundos da existência humana, uma linha que, uma vez cruzada, nos lança no abismo do incompreensível. Falamos de canibalismo, não a prática ritualística de guerreiros do passado, mas o ato cru, violento e perturbador que emerge nas fissuras da sociedade moderna. Vamos dissecar 5 casos brasileiros que desafiam a lógica e a moral. Das ruas de uma cidade do século XIX, onde o horror era vendido como alimento, a uma seita macabra que buscava a purificação através do assassinato, cada história é uma janela para a escuridão da mente humana. O que você vai descobrir nesta investigação vai te surpreender e talvez mudar a forma como você enxerga os limites da maldade. A cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, é conhecida por seu clima ameno, seu festival de inverno e por ser a terra natal de um ex-presidente. Mas em 2012, o nome da cidade se tornou sinônimo de um horror que poucos poderiam conceber. Foi aqui que a história de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva veio à tona, revelando uma trama de assassinato em série, fanatismo religioso e uma violação que atingiu o estômago da nação, a venda de salgados feitos com carne humana. Este caso não é apenas sobre crime, é sobre como a loucura pode criar sua própria lógica, seu próprio sistema de valores e transformar o ato mais profano em um ritual sagrado, gerando um tipo de lucro macabro que não se mede apenas em dinheiro, mas em poder e delírio. No centro desta teia estava o trio: Jorge, um homem articulado, ex-professor de educação física, diagnosticado com esquizofrenia; Isabel, sua esposa, e Bruna, uma jovem que se tornou amante de Jorge e passou a viver com o casal. Juntos eles criaram uma seita, que batizaram de cartel. A doutrina era um emaranhado bizarro de crenças. Eles se viam como justiceiros divinos, com a missão de purificar o mundo. E como fariam isso? Eliminando mulheres que, em seu julgamento distorcido, eram consideradas impuras ou más. Eram mulheres que, segundo eles, geravam filhos sem controle, contribuindo para a superpopulação e a miséria do planeta. Cada assassinato era um passo em sua jornada de purificação. A ingestão da carne das vítimas era o clímax do ritual. Para eles não era um ato de barbárie, mas de absorção, de limpeza. Acreditavam que, ao consumir a carne de uma pessoa má, eles estavam se purificando e ajudando a diminuir a carga negativa do mundo. O plano, segundo suas confissões, envolvia um ciclo preciso: 3 mortes a cada ano, culminando em uma 4ª vítima que abriria um portal para uma dimensão paradisíaca. Uma fantasia doentia construída para justificar o inexplicável. A figura de Jorge Negromonte é a chave para entender a psicodinâmica do grupo. Seus delírios esquizofrênicos não eram apenas sintomas de uma doença, mas a matéria-prima para a ideologia da seita. Ele era o profeta, o intelectual, a voz que dava sentido aos atos mais atrozes. De forma inacreditável, no mesmo ano de 2012, enquanto os crimes ainda estavam ocultos, Jorge conseguiu registrar em cartório e publicar um livro de 50 páginas chamado Revelações de um Esquizofrênico. A obra é um mergulho na sua mente. Com uma frieza cirúrgica, ele descreve suas alucinações, seus pensamentos, e narra em primeira pessoa os detalhes dos assassinatos. Ele conta como esquartejava os corpos, como cozinhava a carne e como sua esposa e amante a utilizavam para fazer salgados. O livro não é apenas uma confissão, é um manifesto. Em suas páginas, Jorge tenta se equilibrar entre a responsabilidade e a insanidade. Ele alega ser um instrumento de forças malignas, uma marionete do mal, mas ao mesmo tempo se orgulha de sua suposta missão. É um documento raro e assustador, um vislumbre da arquitetura de uma mente criminosa que buscava não apenas matar, mas também registrar, justificar e talvez lucrar com a própria infâmia. A trilha de mortes começou anos antes da descoberta em Olinda, região metropolitana do Recife. Em 2008,
Jéssica Camila da Silva Pereira, uma jovem de 17 anos com uma filha pequena, foi a primeira vítima conhecida. Ela morava perto do trio e, após um desentendimento, foi atraída para a casa deles e nunca mais vista. A criança de Jéssica, inclusive, foi criada por Jorge, Isabel e Bruna como se fosse filha deles. Um detalhe que adiciona uma camada ainda mais cruel à história. Anos se passaram. Em 2012, já morando em Garanhuns, o trio voltou a atacar. As vítimas foram Gisele Helena da Silva e Alexandra da Silva Falcão. O modus operandi era o mesmo: escolher mulheres jovens em situação de vulnerabilidade que não fariam tanta falta para a sociedade. Eram atraídas com promessas de emprego, de ajuda, de um ombro amigo. Dentro da casa, a armadilha se fechava. Eram assassinadas, esquartejadas no banheiro, e seus restos mortais tinham 3 destinos. Parte era consumida pelo trio em rituais de purificação, parte era enterrada no quintal, e a terceira parte se tornava o recheio de coxinhas e empadas. Este é o ponto que catapultou o caso para o imaginário nacional. O horror deixou de ser um ato privado, confinado às paredes daquela casa, e se espalhou pelas ruas de Garanhuns. Isabel e Bruna, com uma aparência comum, vendiam os salgados pela cidade. Vizinhos, trabalhadores, crianças, todos eram clientes em potencial. A notícia de que a carne humana estava sendo comercializada como um lanche popular gerou uma onda de pânico e nojo coletivo. Pessoas que compraram e consumiram os salgados deram entrevistas, descrevendo o sabor, a textura, a normalidade da transação. Esse canibalismo involuntário, imposto à comunidade, foi uma violação da confiança mais básica que sustenta a vida em sociedade. O alimento, fonte de vida e prazer, foi transformado em um veículo de profanação. A mídia, claro, explorou esse detalhe ao máximo, cunhando o epíteto "Os Canibais de Garanhuns", um título que grudou na história e garantiu que o custo de suas ações fosse pago com a notoriedade eterna. Tudo ruiu em abril de 2012. A família de Gisele Helena, uma das vítimas de Garanhuns, não aceitou o desaparecimento. Eles informaram à polícia que ela havia sido vista pela última vez com o trio. A investigação começou a apertar o cerco. Um detalhe financeiro foi crucial. A polícia descobriu compras feitas com o cartão de crédito de Gisele após seu desaparecimento. As compras foram feitas por Jorge e suas cúmplices. Com essa prova, a polícia obteve um mandado e entrou na casa. A confissão veio rapidamente. Eles não apenas admitiram os crimes, como apontaram o local exato no quintal onde os corpos estavam enterrados. A escavação revelou o horror. Os julgamentos foram eventos midiáticos. O primeiro em 2014, em Olinda, referente à morte de Jéssica. As sentenças foram consideradas brandas por muitos. Jorge recebeu 21 anos e 6 meses, enquanto Isabel e Bruna foram condenadas a 20 anos. Mas o segundo julgamento, em 2018, em Garanhuns, pelas mortes de Gisele e Alexandra, foi diferente. A promotoria foi implacável e as penas refletiram a brutalidade dos crimes. Jorge e Bruna foram condenados a 71 anos de reclusão cada. Isabel, a 68 anos. O legado do caso, no entanto, continua a se reescrever. A filha de Jéssica, criada pelos assassinos da mãe, tornou-se uma jovem mulher, dando entrevistas sobre sua jornada de trauma e superação. E Jorge Negromonte, o líder da seita, encontrou uma nova persona na prisão. Vídeos dele, pregando como um pastor evangélico para outros detentos, circularam na internet. O pastor canibal, como foi apelidado, reacendeu o debate sobre redenção, manipulação e a capacidade do mal de se reinventar. A história dos canibais de Garanhuns mostra que o horror, uma vez liberado, não desaparece com a prisão. Ele se transforma, ecoa e continua a nos assombrar, um lembrete perpétuo do preço da insanidade. Antes de prosseguirmos para o próximo caso, que nos transporta para as ruas sombrias do século XIX, se esta análise aprofundada está prendendo sua atenção, considere deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho de investigação. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas histórias complexas até você.
No panteão dos crimes brasileiros, poucos têm a aura mítica e a longevidade dos crimes da Rua do Arvoredo. Estamos em Porto Alegre, entre 1863 e 1864. Uma cidade provinciana, com pouco mais de 20 mil almas, iluminada a lampiões de óleo de baleia. Um lugar onde todos se conheciam, mas que estava prestes a descobrir um segredo enterrado sob o assoalho de uma de suas ruas mais conhecidas. Este caso transcendeu os autos do processo. A verdade judicial, focada em roubo e assassinato, foi engolida por uma narrativa muito mais potente e aterrorizante. A de que as vítimas foram transformadas em linguiças e vendidas para a população desavisada. Uma história que ilustra como o folclore do crime pode ser mais duradouro que o fato. E como o medo do desconhecido pode transformar um assassino em um monstro lendário, cujo legado vale mais que qualquer fortuna roubada. O trio de protagonistas desta história era composto por figuras que pareciam saídas de um romance gótico. José Ramos, um brasileiro, ex-inspetor de polícia, uma figura de autoridade que usava seu conhecimento da lei para quebrá-la. Sua esposa, Catarina Palsi, uma imigrante húngara envolta em mistério. E o açougueiro alemão, Carlos Klausner, o homem que supostamente detinha a habilidade técnica para transformar o horror em produto comercial. A casa deles, na então Rua do Arvoredo, hoje Rua Coronel Fernando Machado, tornou-se o epicentro de uma série de desaparecimentos que intrigavam a pequena capital gaúcha. A motivação principal, segundo os registros que sobreviveram ao tempo, era o dinheiro. O crime era o latrocínio, roubo seguido de morte, um crime motivado pela ganância. O modus operandi era calculado. José Ramos usava seu charme e sua posição para identificar alvos. Imigrantes, principalmente alemães, que chegavam à cidade com algum dinheiro, joias ou bens de valor. Eram homens sozinhos, sem laços fortes na comunidade, cujo desaparecimento não levantaria suspeitas imediatas. Eles eram convidados para a casa de Ramos e Palsi sob o pretexto de um negócio, uma refeição, uma noite de companhia. Lá dentro, a hospitalidade se transformava em armadilha. Eram assassinados, e todos os seus recursos financeiros e posses eram roubados. Entre as vítimas identificadas no processo estavam o comerciante Januário Martins Ramos da Silva e o caixeiro viajante José Ignácio de Souza Ávila. A brutalidade do esquema chegou a tal ponto que o próprio cúmplice, Carlos Klausner, se tornou uma vítima. Quando ele manifestou o desejo de se mudar para o Uruguai, talvez com medo de que a verdade viesse à tona, José Ramos o viu não mais como um parceiro, mas como um risco. Para garantir seu silêncio, Ramos o matou e enterrou seu corpo no porão da casa, o mesmo lugar onde o horror era processado. E é aqui que a história mergulha no território da lenda. A alegação que imortalizou o caso foi a de que os corpos das vítimas, após serem roubados de seus bens, eram entregues a Klausner, o açougueiro. Ele, com sua expertise, os esquartejava e processava a carne, transformando-a em linguiças. Essas linguiças, segundo a história, eram vendidas em seu açougue na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Os cidadãos de Porto Alegre, sem saber, teriam se tornado canibais, consumindo os restos mortais dos homens desaparecidos. Esta acusação pavorosa surgiu durante a investigação, vinda da boca de Catarina Palsi em sua confissão. Ela detalhou o processo, dando à polícia a narrativa que eles precisavam para fechar o caso, com um elemento de crueldade máxima. No entanto, a linha entre o fato e o folclore é tênue. As provas materiais que poderiam comprovar a história das linguiças foram consideradas inválidas durante o processo judicial. Para piorar a situação para os historiadores, o processo original, arquivado no Rio de Janeiro, está incompleto. Faltam folhas, e o português arcaico dos documentos restantes dificulta uma análise definitiva. Foi essa ambiguidade que permitiu que a lenda crescesse e se fortalecesse. A ideia de um canibalismo passivo, de uma cidade inteira sendo enganada e profanada, era dramaticamente mais impactante do que uma simples série de latrocínios.
o valor narrativo da história superou o valor factual e foi a versão das linguiças que entrou para a história. A investigação começou em 1864, quando os desaparecimentos de Januário e José Ignácio finalmente chamaram a atenção do delegado Dário Rafael Calado. As pistas levaram à casa de José Ramos, o último lugar onde as vítimas foram vistas. A busca na residência revelou um cenário dantesco. No porão encontraram partes do corpo de Carlos Klausner e, em um poço no quintal, os corpos mutilados de Januário e José Ignácio. As provas dos homicídios eram irrefutáveis. O julgamento foi um espetáculo para a época. José Ramos, o cérebro da operação, foi condenado à pena máxima, morte por enforcamento. Contudo, sua sentença foi comutada para prisão perpétua pelo imperador Dom Pedro II, um ato comum na época. Ramos nunca confessou os crimes, mantendo sua inocência até a morte na prisão em 1893. Catarina Palsi, vista como cúmplice, recebeu uma pena de 13 anos e foi libertada em 1891, desaparecendo dos registros históricos. A repercussão do caso foi global. A história viajou em navios e jornais cruzando o Atlântico. Chegou a chocar o naturalista britânico Charles Darwin, que anotou o caso em seu caderno como um exemplo da selvageria que ainda existia sob o verniz da civilização. No Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, a história se tornou uma lenda urbana contada para assustar crianças e adultos. Até hoje, a Rua do Arvoredo é um ponto turístico sombrio em Porto Alegre. O caso inspirou livros, peças de teatro, filmes e podcasts. A narrativa foi tão poderosa que se tornou um produto cultural, uma marca registrada do lado obscuro da história gaúcha. A lenda das linguiças de carne humana, mesmo que sua veracidade seja duvidosa, prevaleceu porque ela fala a uma linguagem universal. O medo do que se esconde na comida, no vizinho, na normalidade do dia a dia. Ela nos mostra que, no tribunal da opinião pública e da memória coletiva, a história mais horripilante é, muitas vezes, a que se recusa a morrer. No panteão dos crimes brasileiros, poucos têm a aura mítica e a longevidade dos crimes da Rua do Arvoredo. Estamos em Porto Alegre, entre 1863 e 1864. Uma cidade provinciana, com pouco mais de 20 mil almas, iluminada a lampiões de óleo de baleia. Um lugar onde todos se conheciam, mas que estava prestes a descobrir um segredo enterrado sob o assoalho de uma de suas ruas mais conhecidas. Este caso transcendeu os autos do processo. A verdade judicial, focada em roubo e assassinato, foi engolida por uma narrativa muito mais potente e aterrorizante, a de que as vítimas foram transformadas em linguiças e vendidas para a população desavisada. Uma história que ilustra como o folclore do crime pode ser mais duradouro que o fato, e como o medo do desconhecido pode transformar um assassino em um monstro lendário, cujo legado vale mais que qualquer fortuna roubada. O trio de protagonistas desta história era composto por figuras que pareciam saídas de um romance gótico. José Ramos, um brasileiro, ex-inspetor de polícia, uma figura de autoridade que usava seu conhecimento da lei para quebrá-la. Sua esposa, Catarina Palsi, uma imigrante húngara envolta em mistério. E o açougueiro alemão, Carlos Klausner, o homem que supostamente detinha a habilidade técnica para transformar o horror em produto comercial. A casa deles, na então Rua do Arvoredo, hoje Rua Coronel Fernando Machado, tornou-se o epicentro de uma série de desaparecimentos que intrigavam a pequena capital gaúcha. A motivação principal, segundo os registros que sobreviveram ao tempo, era o dinheiro. O crime era o latrocínio, roubo seguido de morte, um crime motivado pela ganância. O modus operandi era calculado. José Ramos usava seu charme e sua posição para identificar alvos. Imigrantes, principalmente alemães, que chegavam à cidade com algum dinheiro, joias ou bens de valor. Eram homens sozinhos, sem laços fortes na comunidade, cujo desaparecimento não levantaria suspeitas imediatas.
Eles eram convidados para a casa de Ramos e Palcy sob o pretexto de um negócio, uma refeição, uma noite de companhia. Lá dentro, a hospitalidade se transformava em armadilha. Eram assassinados e todos os seus recursos financeiros e posses eram roubados. Entre as vítimas identificadas no processo estavam o comerciante Januário Martins Ramos da Silva e o caixeiro viajante José Ignácio de Souza Ávila. A brutalidade do esquema chegou a tal ponto que o próprio cúmplice, Carlos Klausner, se tornou uma vítima. Quando ele manifestou o desejo de se mudar para o Uruguai, talvez com medo de que a verdade viesse à tona, José Ramos o viu não mais como um parceiro, mas como um risco. Para garantir seu silêncio, Ramos o matou e enterrou seu corpo no porão da casa, o mesmo lugar onde o horror era processado. E é aqui que a história mergulha no território da lenda. A alegação que imortalizou o caso foi a de que os corpos das vítimas, após serem roubados de seus bens, eram entregues a Klausner, o açougueiro. Ele, com sua expertise, os esquartejava e processava a carne, transformando-a em linguiças. Essas linguiças, segundo a história, eram vendidas em seu açougue na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Os cidadãos de Porto Alegre, sem saber, teriam se tornado canibais, consumindo os restos mortais dos homens desaparecidos. Esta acusação pavorosa surgiu durante a investigação, vinda da boca de Catarina Palcy em sua confissão. Ela detalhou o processo, dando à polícia a narrativa que eles precisavam para fechar o caso, com um elemento de crueldade máxima. No entanto, a linha entre o fato e o folclore é tênue. As provas materiais que poderiam comprovar a história das linguiças foram consideradas inválidas durante o processo judicial. Para piorar a situação para os historiadores, o processo original, arquivado no Rio de Janeiro, está incompleto. Faltam folhas, e o português arcaico dos documentos restantes dificulta uma análise definitiva. Foi essa ambiguidade que permitiu que a lenda crescesse e se fortalecesse. A ideia de um canibalismo passivo, de uma cidade inteira sendo enganada e profanada, era dramaticamente mais impactante do que uma simples série de latrocínios. O valor narrativo da história superou o valor factual, e foi a versão das linguiças que entrou para a história. A investigação começou em 1864, quando os desaparecimentos de Januário e José Ignácio finalmente chamaram a atenção do delegado Dário Rafael Calado. As pistas levaram à casa de José Ramos, o último lugar onde as vítimas foram vistas. A busca na residência revelou um cenário dantesco. No porão encontraram partes do corpo de Carlos Klausner, e em um poço no quintal, os corpos mutilados de Januário e José Ignácio. As provas dos homicídios eram irrefutáveis. O julgamento foi um espetáculo para a época. José Ramos, o cérebro da operação, foi condenado à pena máxima, morte por enforcamento. Contudo, sua sentença foi comutada para prisão perpétua pelo imperador Dom Pedro II, um ato comum na época. Ramos nunca confessou os crimes, mantendo sua inocência até a morte na prisão em 1893. Catarina Palcy, vista como cúmplice, recebeu uma pena de 13 anos e foi libertada em 1891, desaparecendo dos registros históricos. A repercussão do caso foi global. A história viajou em navios e jornais cruzando o Atlântico. Chegou a chocar o naturalista britânico Charles Darwin, que anotou o caso em seu caderno como um exemplo da selvageria que ainda existia sob o verniz da civilização. No Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, a história se tornou uma lenda urbana contada para assustar crianças e adultos. Até hoje, a Rua do Arvoredo é um ponto turístico sombrio em Porto Alegre. O caso inspirou livros, peças de teatro, filmes e podcasts. A narrativa foi tão poderosa que se tornou um produto cultural, uma marca registrada do lado obscuro da história gaúcha. A lenda das linguiças de carne humana, mesmo que sua veracidade seja duvidosa, prevaleceu porque ela fala a uma linguagem universal. O medo do que se esconde na comida, no vizinho, na normalidade do dia a dia.
Ela nos mostra que, no tribunal da opinião pública e da memória coletiva, a história mais horripilante é, muitas vezes, a que se recusa a morrer. Diferente da psicose, da ganância ou do fanatismo religioso, o caso que vamos analisar agora, ocorrido em Peruíbe, no litoral de São Paulo, introduz uma motivação ainda mais visceral para o canibalismo, a vingança. A história de Josefa Siqueira Lima, uma mulher em situação de rua, nos mostra o ato de consumir carne humana como um instrumento de justiça com as próprias mãos, uma forma de aniquilação simbólica. É um esforço para destruir não apenas a vida da vítima, mas a própria essência de sua identidade e do crime pelo qual ela o julgou e condenou. O ato aqui não visa lucro ou salvação, mas a erradicação total do inimigo. O caso veio à luz com a descoberta de um corpo em uma rua de Peruíbe. A vítima era Celso Marques Ferreira, um homem de 60 anos, também em situação de rua. A cena do crime era brutal. Ele tinha múltiplos ferimentos de faca no pescoço e no tórax, mas o que chocou os policiais foi a mutilação. Suas partes íntimas haviam sido removidas. E para não deixar dúvidas sobre a autoria e a motivação, um sinal foi deixado no local. Uma placa de papelão com a frase "Estuprador pega gringa". A mensagem era um grito de guerra. Ela identificava o motivo do crime, uma punição por estupro, e a autora, que era conhecida na região pelo apelido de Gringa. A polícia não teve dificuldade em encontrar a suspeita. Josefa Siqueira Lima, de 65 anos, também conhecida como Cigana, foi localizada. Ao ser abordada, ela não ofereceu resistência. Pelo contrário, confessou o crime imediatamente e com uma riqueza de detalhes que deixou os investigadores perplexos. Em seu depoimento, ela misturou realidade e fantasia, alegando ter matado a vítima com a força do pensamento, mas depois admitindo ter usado uma faca improvisada. A sua narrativa era a de uma justiceira, uma vigilante que agiu para proteger os mais fracos. Josefa afirmou que matou Celso Marques Ferreira porque acreditava que ele abusava de crianças. Ela não apresentou nenhuma prova, nenhuma testemunha, apenas sua convicção. Para ela, sua suspeita era o suficiente para um veredito de morte. O que se seguiu ao assassinato foi um ritual de vingança e profanação. Com uma frieza desconcertante, ela confessou ter extraído o coração e o pênis da vítima. E não apenas isso, ela disse ter comido partes desses órgãos. A escolha não foi aleatória. Tinha uma carga simbólica poderosa. O coração, a sede da vida e da emoção, e o pênis, o órgão diretamente ligado ao crime do qual ela o acusava. Ao consumir essas partes, ela não estava se alimentando. Estava destruindo simbolicamente a capacidade dele de sentir e de cometer o ato que ela tanto repudiava. O preço que ele pagou pelo seu suposto crime foi a desumanização completa, mesmo após a morte. A confissão de Josefa ficou ainda mais perturbadora. Ela relatou que, com os órgãos restantes, preparou uma sopa, e essa sopa ela ofereceu a outros moradores em situação de rua da região. Eles comeram sem fazer a menor ideia da origem macabra daquela refeição. Este ato de compartilhar a comida pode ser interpretado de várias formas. Seria uma forma doentia de comunhão, envolvendo a comunidade em seu ato de justiça, ou uma demonstração de poder, um desprezo tão grande pela vítima que seus restos poderiam ser descartados como um alimento qualquer. Era uma forma de impor o canibalismo involuntário, não por dinheiro como em Garanhuns, mas como o selo final de sua vingança. O caso de Josefa Siqueira Lima é um nó complexo de fatores sociais e psicológicos. A vulnerabilidade extrema da vida nas ruas, onde a proteção do Estado muitas vezes não chega. A possibilidade de transtornos mentais não diagnosticados e não tratados. E a psicologia do vigilantismo, a ideia de que, na ausência de uma justiça eficaz, é preciso fazer justiça com as próprias mãos. A mutilação e o consumo dos órgãos funcionam como uma performance de poder absoluto sobre o corpo do inimigo. Para o sistema de justiça, o desafio é imenso.
É preciso avaliar a sanidade mental de Josefa, determinar se ela tinha consciência de seus atos. Ela é uma criminosa cruel ou uma mulher doente, levada a um ato de barbárie por uma realidade insuportável? Independentemente da resposta, o caso de Peruíbe é um exemplo visceral de como o canibalismo pode ser usado como a arma final de uma vingança simbólica, a expressão máxima da retribuição. Para o nosso último caso, viajamos até o sertão do Maranhão, para a cidade de Coroatá, na década de 1990. Aqui, o canibalismo se manifesta através de uma de suas lentes mais temidas, o satanismo. A história de Antônio de Melo, mais conhecido pelo apelido de Corumbá, não é sobre loucura isolada ou ganância por dinheiro. É sobre a busca por poder através do mal absoluto, um pacto de sangue que aterrorizou uma região inteira e transformou seu nome em sinônimo de um monstro real, uma espécie de bicho-papão do sertão. Antônio Corumbá de Melo era o líder de uma seita satânica que impôs um regime de medo em Coroatá e arredores. Ele não era um criminoso comum. Ele se via como um sumo sacerdote do mal, um discípulo de Satanás com uma missão a cumprir. Sua crença era a de que, através do sacrifício humano e do canibalismo ritualístico, ele poderia adquirir poderes sobrenaturais. Ele acreditava que beber o sangue de suas vítimas e consumir seus órgãos, principalmente o fígado e o coração, o tornaria mais forte, mais poderoso e, o mais assustador de tudo, invisível aos olhos da polícia. Para ele, cada vida tirada era um investimento em sua própria ascensão mística. A seita liderada por Corumbá era composta por seguidores que, por medo ou convicção, participavam de seus rituais macabros. O modus operandi era aterrorizante. As vítimas eram escolhidas entre os mais vulneráveis, trabalhadores rurais, andarilhos e, o que torna o caso ainda mais hediondo, crianças. Um dos casos mais bem documentados foi o de José de Ribamar, um menino de 13 anos. Ele foi sequestrado, torturado e morto em um desses rituais. Corumbá confessou ter bebido seu sangue e comido seu fígado, em uma busca desesperada pelo poder prometido por sua fé sombria. Estima-se que ele e sua seita tenham sido responsáveis pela morte de pelo menos 10 pessoas, mas o número real pode ser ainda maior, perdido nas vastas e pobres terras do sertão maranhense, onde o desaparecimento de uma pessoa muitas vezes não gera uma investigação de alto custo. A brutalidade dos crimes espalhou uma onda de pânico. Corpos eram encontrados mutilados, com órgãos faltando, e a assinatura ritualística era inconfundível. Corumbá se tornou uma lenda viva, uma figura que os pais usavam para assustar os filhos. A falta de recursos financeiros e a dificuldade de investigação na área permitiram que ele agisse por um tempo considerável, aumentando sua aura de impunidade e poder. No entanto, a persistência da polícia e o clamor da comunidade levaram a uma caçada intensa. Quando finalmente foi capturado, Corumbá não demonstrou remorso. Pelo contrário, narrou seus crimes com frieza, detalhando os rituais e a crença que os movia. Ele se via como um guerreiro em uma batalha espiritual, e suas vítimas eram apenas o preço a ser pago pela sua glória. O julgamento de Antônio de Melo foi um evento no Maranhão. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão por seus crimes. Sua captura e condenação trouxeram um alívio para a população de Coroatá, mas não apagaram as cicatrizes. O caso do canibal de Coroatá permanece como um dos exemplos mais extremos de canibalismo ligado a seitas satânicas no Brasil. Ele nos mostra como a necessidade de poder, quando combinada com uma ideologia de violência e desumanização, pode criar monstros que não se contentam em apenas matar, mas precisam devorar suas vítimas em uma tentativa de roubar-lhes a própria essência da vida. Conclusão: análises comparativas e horrores duradouros. Ao percorrer esses 5 corredores escuros da criminologia brasileira, deparamo-nos com um espectro assustador das motivações humanas. O canibalismo, embora seja o fio condutor, se manifesta de formas radicalmente diferentes em cada caso. Em Garanhuns,
vimos o canibalismo como um projeto coletivo, uma teologia da violência onde a psicose de um líder contamina um grupo e o horror se torna um produto comercial, com um custo social incalculável. Nos crimes da Rua do Arvoredo, testemunhamos o poder da narrativa. Um crime motivado por um simples, mas brutal desejo de lucro, de roubar o dinheiro de suas vítimas, foi imortalizado não pela ganância, mas pela lenda das linguiças. Em Breu Branco, o ato se misturou ao ódio de gênero, um feminicídio elevado a um ritual macabro. Em Peruíbe, o canibalismo se tornou uma ferramenta de vingança, uma justiça distorcida, onde a agressão simbólica de consumir o agressor era vista como a única punição adequada. E, finalmente, em Coroatá, com Antônio Corumbá, encontramos o canibalismo como um instrumento para a obtenção de poder, enraizado em uma crença satânica. Aqui o ato de consumir não era sobre purificação ou psicose, mas sobre um investimento místico, uma tentativa de ascender através da destruição e absorção do outro. 2 de nossos casos envolveram seitas, mas com fins distintos. A seita de Garanhuns buscava uma purificação delirante, enquanto a de Coroatá buscava um poder satânico. Vimos o canibalismo como resultado de ganância, de ódio de gênero, de vingança e de busca por poder. Esses casos nos fascinam e nos horrorizam, porque eles quebram o contrato social mais fundamental. Eles nos forçam a olhar para a fragilidade das regras que nos mantêm civilizados. Ao estudar esses crimes, não estamos apenas examinando a patologia de poucos indivíduos, estamos, na verdade, examinando os nossos próprios medos. O medo do que o vizinho é capaz, o medo do que está em nossa comida, o medo de que a linha que separa a fé da barbárie é muito mais tênue do que gostamos de admitir. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria. Se este tipo de investigação aprofundada é importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal O Relator Sombrio, deixar o seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Cada interação nos ajuda a continuar jogando luz sobre as sombras.